Sejam bem-vindos ao podcast Memórias que Falam, um podcast do Centro de Memória da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, que apresenta os desafios e avanços da saúde pública, sempre com um olhar atento para as desigualdades que impactam a vida das pessoas. Esse podcast não seria possível sem o Programa Unificado de Bolsas da USP e tantas pessoas que fizeram e fazem parte desta construção. Alunos como a Fernanda, Lucas, Wes, Elza, Radika e Jaciara. Não podemos esquecer também a Alessandra, que administra o espaço, e a professora Maria Cristina da Costa Mendes. Também não seria possível sem você que nos acompanha e participa com a gente deste espaço plural que trabalha para receber todas as pessoas. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você esteja nos assistindo ou ouvindo. Eu sou o Augusto e esse é o podcast Memórias que Falam. E hoje nós temos a honra de ter aqui com a gente a professora e doutoranda Morgana Manfrim. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, super feliz de estar aqui, poder compartilhar, estar na sua presença, uma pessoa que eu admiro, que a gente já conversa tanto por aí, trazer esse material para cá agora. Ah, que bom, Morgana, bem-vinda. Para quem não sabe, a Morgana é uma das primeiras travestis doutorandas da USP. Ela é a primeira travesti e única, isso é importante falar, única, é uma coisa que a gente tem que lembrar, do Centro Acadêmico de Artes Cênicas. Departamento de Artes Cênicas da USP, do CAC. Do CAC. Aqui dentro da ECA também, dentro da USP São Paulo, né? Conta pra gente, Morgana, um pouquinho agora da sua vida, como começou a Morgana acadêmica. Eu entrei, a primeira faculdade que eu fiz é na UNB, do Departamento de Artes Cênicas em Brasília, onde eu fiz interpretação teatral. Foi um primeiro entendimento ali nesse espaço acadêmico de teatro. Eu já fazia teatro há muito tempo, eu venho de uma família de teatro, eu até brinco assim, eu fiz um primeiro espetáculo que eu fiz, ele era uma bebezinha, mas dentro do campo da universidade eu fiz primeiro a UNB, que é uma faculdade de referência que eu tenho muito orgulho. E em seguida eu fui para Salvador, fiz a faculdade de direção teatral em Salvador também. Então eu tenho essa dupla formação que não é na região de São Paulo. Aí sim depois eu venho para a USP, quando eu fui a primeira mestranda também, né, lá na ECA. E agora terminando o doutorado aí, encerrando esse ciclo de 4 anos. A primeira e infelizmente ainda a única doutoranda também no CAC. Você fala que está encerrando. Quando que você encerra agora? Eu defendo em março. Amanhã, né? Março é doutorado, na verdade, março é amanhã. É verdade. A gente está numa fase agora também de edição e curadoria imagética desse doutorado, porque a priori foi um processo de cartografia do meu corpo e do processo hormonal. Então tem muito vídeo, muito registro. Eu desde quando eu ingressei no mestrado, eu já fazia os vídeos, mas quando eu oficializei no doutorado, então eu começo, toda vez que eu me aplico, eu registro essa aplicação, eu vou registrando isso no meu corpo, isso está virando material artístico. Então dentro do doutorado agora a gente está nessa fase mesmo de catalogação, de produção de legenda de imagem, a pesquisa mesmo já deu ali uma amarrada final, já depois da qualificação tudo caminhou bem. E essa vivência de finalização do doutorado, da sua tese, com essas alterações hormonais, como é? A alteração hormonal como um processo criativo é o centro ou o objeto, de certa forma, da minha pesquisa. Então, observar isso se tornou quase que uma régua para mim, assim, né? Hormônio é uma substância e, como qualquer substância, ela dialoga entre o seu eu cotidiano, né? E as mil coisas que acontecem. Mas todo mundo está sob substâncias. É isso que, assim, que a gente fala nas artes cênicas, que é o dispositivo da substância. Então, tem ali Carolina Bianchi, Janina Leite, que são pesquisadoras que se utilizam, por exemplo, tem um espetáculo que ela utiliza o Rivotril, aí ela capota, e aí acontece um espetáculo de dança com o corpo dela. Esse é um espetáculo brasileiro que está rodando na Europa, aí Carolina Bianchi. Então, o dispositivo da substância como um local de alteração do cotidiano. E o hormônio, ele é uma substância que me coloca, assim, como se fosse uma chavinha
da passabilidade, uma chavinha da comunicação, assim, que eu vou me relacionando, assim, mas hoje em dia eu acho que eu não sei muito bem o que é viver sem essa substância, assim, ela me autoriza a ser eu mesma num processo, né? Não é que o hormônio faz a pessoa ser travesti, no meu caso, mas ele foi uma forma de comunicação, sabe? O hormônio, ele me trouxe seguridade, ele me trouxe uma certa saúde mental, né? Porque uma coisa eu tô aqui, eu tô aberta a falar de gênero, eu tô aberta a pensar questões. Uma coisa é de manhã eu vou comprar um pão e eu tenho que explicar pra pessoa, não, eu sou uma mulher. Então, o hormônio, pra mim, é essa chavinha, né? Tanto que eu faço uma performance com agulhas, as pessoas acham que é sobre dor, mas é sobre essa chave, porque o hormônio, pra mim, fez com que entendessem o que eu tô querendo dizer quando eu digo que eu sou uma mulher trans travesti. Você falou em passabilidade. Eu acho que passabilidade é um termo muito importante para algumas pessoas e para a sociedade como um todo. Você tem como explicar para a gente, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, um pouquinho sobre a passabilidade e as dificuldades também, que eu acho que é importante? Exatamente. Eu acho que quando a gente ouve, tem muito material explicando o que é passabilidade, e eu acho legal destacar desde o princípio que a passabilidade ela não é um prêmio, porque a priori, quando a gente fala, parece que a passabilidade tem a ver com a cisgeneridade, com ser cis, com o padrão cis. Mas na verdade a passabilidade muitas vezes ela é um perigo, né? O que é passabilidade? Passabilidade é quando a pessoa trans ela tem fenótipos, né? Ela tem traços onde ela, na ideia de ela passaria por uma pessoa cisgênera, ou seja, ela não tem de cara uma leitura que é trans. É um paradoxo de seguridade, porque a gente está colocando a régua trans. Eu não quero parecer uma mulher cis. Eu acho que a travestilidade não se pauta nem na estética, nem na poética, nem no intelecto para uma mulher cis. Não é nenhum problema, mas são mulheridades diferentes. Então, quando eu falo sobre passabilidade, parece que é como se eu estivesse atingindo uma aparência cis. Então, isso é uma mentira. E mesmo dentro dessa lógica, quando esse corpo é revelado, vem essa ideia de descoberta, que também é uma falácia, porque a gente não está escondendo nada. Mas quando nós somos descobertas, há também muitos atos de violência nesse momento, né? Então todo esse assunto, e você conta ou não conta que é trans, né, no Instagram, nesses lugares tem muito... Quando você vai conhecer alguém, é uma ideia de passabilidade, uma relação entre essa aparência que se comunica menos ou mais dentro de uma binariedade, assim. Mas é uma grande falácia, a gente não se assegura de nenhuma passabilidade e qualquer régua que se coloque nisso já é transfóbico, né? Por que alguém é mais ou menos passável, né? Tem ali alguma... né? A gente é travesti, a minha régua não é a beleza cis, é a beleza trans. Esses fenótipos que são impostos pela sociedade, pela cultura, são cada vez mais violentos. Eu lembro que a gente citou num podcast passado de gênero sobre o livro da Bell Hooks, que a Bell Hooks comenta isso sobre a mulher negra, né, sobre essas passabilidades. A gente fala agora da passabilidade aqui da comunidade trans, e eu lembro que a Hunter Schafer, agora recentemente nos Estados Unidos, ela achava que não teria problema, porque é uma atriz trans maravilhosa, deixando bem, um ser humano maravilhoso, acredito que é um ser humano maravilhoso, mas no passaporte dela veio carimbado masculino. Então, a gente fala de passabilidade, mas a gente esquece que a passabilidade gera, talvez, muito mais violências do que a gente começar a discutir e entender a pluralidade dos corpos, a pluralidade do que é ser mulher, a pluralidade do que é ser homem, ou ser o indivíduo que você desejar, não é? Exatamente. Você falou que sua primeira peça foi você bebê ainda, sua família artistas. Eu venho de um grupo de Ribeirão Preto, com o qual eu tenho muito orgulho, que chama TPC, que é Teatro Popular de Comédia. É um grupo que já tem mais de 40 anos, então, desde muito pequena, bebê, eu tive uma participação, assim, né, num presépio desses de Natal. Então eu até brinco com a Renata Carvalho, que é uma grande referência. Eu fiz Jesus travesti antes, eu fiz Jesus travesti criança, gente. Mais polêmico ainda do que uma travesti criança, né? Porque é o que, né, é o tema atual, inclusive, né? A ideia de transtorno
e gênero na infância, né? Mas sim, eu comecei a fazer teatro no TPC. Claro que com um pouco mais de consciência eu falo a partir dos 7 anos, onde desde sempre já eu vinha ali a manifestação pelo interesse por personagens femininos. E em algum local o teatro ele foi um espaço onde eu pude olhar muito para mim. E aí dentro disso entendi a minha travestilidade. Comecei um trabalho de drag também. Eu falo que eu era uma péssima drag. Horrível, porque eu queria entrar nessa performatividade drag que não é sobre ser trans, na verdade, não tem nada a ver. São duas coisas separadas. Né? Mas como às vezes algumas coisas a gente acabou, na minha trajetória, se encontrando, mas quando eu transiciono, eu mato a minha drag, que foi Senhorita Rara. Então eu tive um trabalho de drag queen ali, e depois sim, que aí eu saio de Ribeirão Preto, eu sou do interior de São Paulo, de Ribeirão Preto, da favela do Simeone, que é um local também que tem um demarcador de território, né? Ser uma travesti nesse espaço de favela do interior, tinha ali um campo que me interessava, tanto que até hoje, aqui em São Paulo, eu ainda trabalho e pesquiso a partir da ideia de favela, resido também num território, ali que é a favela da 1010, que fica perto da USP, da região do Butantã também. Então, interseccionar esses locais de prática, sei lá, do teatro, lá desde o começo, ainda tão presente na minha trajetória, eu sinto, assim, de certa forma. Se você fosse voltar a uma profissão de drag hoje, você manteria o mesmo nome? Eu amo Senhorita Rara por várias coisas. Porque era o chakra rara, era o rara com H, e é o chakra sexual, e é o chakra da criação. Eu achava que isso fazia um sentido ali, porque eu queria, e também essa rara de raridade. E uma vez quando eu fiz em Salvador, a moça falou, é uma rara aparição. E ficou nisso, né? Mas eu não sei se eu me vejo fazendo drag hoje em dia, assim, eu tive uma relação de até não uso de maquiagem depois que eu deixei de ser drag, porque eu fazia maquiagem, parecia que eu tava me montando, porque eu só sabia fazer maquiagem de drag. Aí agora que eu comecei a me relacionar, eu tô deixando ela dormindo lá, na Senhorita Rara. Mas eu gosto desse nome, Senhorita Rara. São tantos trabalhos, né? A gente falou agora do primeiro, o Jesus Cristo Travesti. Jesus Cristo Travesti. Eu vi... Bebê, é importante apontar. Era uma bebê no presépio, quietinha ali, mas ela já era travesti. Já é, sempre importante. E não, eu vi um dos primeiros trabalhos que eu não vi o trabalho, mas eu vi dentro do seu currículo Lattes, chama A Bruxinha que Era Boa, de 2007. 2007. Esse foi o seu primeiro trabalho profissional. Conta pra gente. Foi com o grupo TPC também. É um espetáculo da Maria Clara Machado, né? É um texto, inclusive, sobre inclusão e diversidade. Eu gosto de olhar para esse primeiro trabalho profissional, que é uma história de uma bruxa que não se adequa ali dentro do espaço, né? E é um espetáculo infantil, acho que a gente fez mais de 150 apresentações pelo interior, assim. E eu também era uma criança, né? Era um personagem de criança, a protagonista, que era a bruxinha também. Inclusive Nau aí, que é uma atriz que tá até hoje também. A gente começou nessa época juntas. E eu acho que eu fiz muito teatro infantil enquanto eu era criança. Eu fui essa criança que esteve em ambientes de adultos, mas porque precisavam de personagens crianças sempre, né? Então esse espetáculo foi um deles, mas eu fiz diversos da Maria Clara Machado, fiz Gato de Botas, fiz Tribobocite, fiz, olha, o livro completo Maria Clara Machado de teatro foi minha formação, assim, até meus 16 anos, inclusive passei por um processo de emancipação para poder fazer teatro com 16 anos, já ter a primeira meia, assim. Mas tudo isso, eu já era uma travesti, eu falo, porque a gente sempre é uma travesti, mas foi pré-transição. Como muda a partir do momento ali, 2018, quando eu me assumo uma pessoa não binária, como os trabalhos eles mudam completamente. Eu era muito convidada, né? Isso é não me queixo, mas eu era muito convidada para trabalhos. Tipo assim, eu fui uma criança que trabalhou muito, mas quando eu transicionei, eu preciso ser autoprodutora. Eu preciso conseguir os meus editais, consigo ganhar melhor, inclusive, mas se eu não for produzir, se eu não for abrir o projeto, se não é um texto que eu escrevi, se não é uma personagem para mim, a priori, nesse meu momento, eu não tenho outros tipos de trabalho, né? Como isso é engraçado, né? Enquanto corporeidade lida como homem, branco, gay, em algum espectro, eu tinha ali o interesse, né? A gente percebe
de fato, assim, o talento é o mesmo, a pessoa... Por contrário, eu tenho muito mais conhecimento técnico agora do que eu tinha com 16 anos, né? Por que que talvez me convidavam para tantos trabalhos naquela época, né? Enfim, fica aí uma reflexão. Fica uma reflexão importantíssima, né? Porque gera violências e você gera transtornos para uma pessoa que ela, às vezes ela não consegue se entender. Ela não se entendia num corpo e quando ela se entende como pessoa, como indivíduo naquele corpo, que é o corpo dela, existe toda uma sociedade que rejeita. É que eu te falo, quando uma pessoa transiciona, Uhum, todo mundo transiciona junto. uhum, Não tem como. Eu tô aqui te falando sobre gênero, você tá transicionando comigo, quem tá nos assistindo tá transicionando. A presença de uma travesti não altera eu ser a primeira travesti dentro do departamento de artes cênicas, não altera só a minha trajetória. Altera a trajetória ao redor, porque a forma de pensar aquela situação se altera por completo, né? Por exemplo, um dado bobo, né? Quando tinha nome social, meu nome não era Morgana Olivia Manfrim de Oliveira, que é como meu nome de registro agora. Aí eu fui lá na USP, né, no sistema Janus, que eu sou da pós-graduação, né? Você tem o direito de alterar o nome lá no sistema. uhum. Uma vez. O sistema não está preparado para mudar duas. Então, se você tem um nome social, quando você retifica, se não é o mesmo, o Janus não compreende. Por quê? Porque provavelmente não passaram-se muitas pessoas trans pelo sistema e passaram por isso. Talvez mudaram de nome porque casaram, talvez mudaram de nome. Então, a lógica cisgênera. Então, por isso quando uma travesti entra, as coisas... Não é que as pessoas... É uma transfobia estrutural, não é transfobia de ninguém. Mas ninguém precisou que uma travesti precisasse mudar o nome dentro do sistema Janus da USP. Uhum. Então, de cara, se percebe ali uma natureza que precisa do nome. Então, as coisas vão transicionando junto. Assim, ser uma travesti ocupando os espaços, coletivamente a gente transiciona. Ser um homem trans também, ter homens trans, que é completamente diferente, né? A gente acha que ter uma travesti, né? Uma vez, eu tenho essa vivência aqui também. Na EAD, eu estava numa reunião na EAD, uma reunião fatídica bem marcadora, porque eu levei várias artistas trans para fazer uma mesa na primeira semana que eu era caloura lá na EAD, que é uma escola de arte dramática, do qual também eu sou formada, tive o prazer de fazer, que é a maior escola de referência do Brasil. Interpretação é aqui da USP, tem 70 anos. E aí uma professora, os alunos estavam falando, a EAD é transfóbica, não sei o quê. Aí uma professora levantou, não, nós não somos transfóbicas. Nós temos a Morgana aqui como aluna, matriculada, vem todo dia na aula, uma excelente atriz. E eu assim, tipo, meu Deus, eu salvei Não, ter uma aluna trans não salvou nada, né? Por ao contrário, ter uma demarca a ausência, né? Com certeza. Não ter professores trans, né? Nenhum. Hoje a gente está lutando aqui, né? O dia que a gente está gravando é marcado por estar tendo uma paralisação de discentes dentro da USP, de toda a USP, São Paulo, pensando a cota trans dentro da USP, né? Sim. Que é uma coisa urgente, a Unicamp conseguiu agora, então a gente espera que a USP, espero que quando isso a gente sai já tenha novas notícias, né? Sim. Da presença. Mas eu reivindico a cota trans no corpo docente. Com certeza. No corpo docente, porque aí eu entro, eu não tenho um pesquisador, eu não tenho uma pesquisadora, eu não tenho uma professora, eu não tenho um funcionário, eu não tenho outra referência, então, né? Com certeza. Você falou agora de uma data muito importante. Realmente, estamos gravando esse episódio no dia que a gente está lutando pelas cotas trans aqui na USP. Então, vamos discutir isso com muita seriedade, com carinho. Eu acho que sempre eu vou tentar discutir sempre com muito carinho, Morgana. Claro. Eu sei que às vezes eu erro, mas é sempre com muito carinho Todo discutir mundo também. isso, discutir essa necessidade. Eu falo possibilidade, mas não, é uma necessidade. Cotas para pessoas em situações de vulnerabilidade ou situações que colocam essas pessoas em vulnerabilidade são extremamente necessárias. A gente precisa de professores. Nós temos, aqui na FSP, nós quase não temos professores negros. Né? Já estamos indo, né? Então a população trans, muito nada. Mas a USP é uma das maiores produtoras de conteúdo acadêmico do corpo trans travesti, né? Do termo, né? Quando a gente vai falar do Brasil, de pesquisa acadêmica, em geral, campo artístico, campo da saúde, campo social, antropologia, né?
como a gente muito conhece, a palavra travesti aparece em muitas teses. Uhum. A USP é o espaço acadêmico que mais produz teses no Brasil com a palavra travesti, transexual, né? O legitimando, tem livros e livros, só que nenhum deles atualmente são produzidos e escritos por pessoas trans. A gente tem um grupo que chama Pessoas Trans na USP, que está levantando esse catálogo. Por exemplo, a minha dissertação de mestrado foi uma das primeiras, antes de 50 produções feitas por pessoas trans, como convidadas, não estou falando nem como centro. Eu era o centro da minha dissertação, mas a gente tem, assim, vários professores escrevendo e uma pessoa trans convidada. A gente começou esse movimento agora. Ainda mais quando a gente está falando de pessoas criadoras do artigo, do livro, né? Não tem, a gente... Só que o assunto, ele não é novidade, né? Não. Isso é muito importante que a gente diga, tipo... o assunto transexualidade está na moda, o assunto travestilidade está na moda. No cinema, desde que o cinema existe, o assunto da transgeneridade está presente. É só você ver na indústria, em Hollywood, desde o primeiro filme, preto e branco, a gente tem a presença do conceito trans sem a pessoa trans, sem o trans fake. Dentro das universidades, a gente tem aí pesquisadores que são importantes, que foram importantes. Larissa Pelúcio, Ricardo Miskovski, tem vários pesquisadores acadêmicos que falaram sobre a travestilidade, só que eles não são trans. Então, eles foram importantes até um momento? Claro, mas a gente precisa que essas pessoas não sejam só, por exemplo, os objetos de pesquisa, as garotas de programa da rua, da W3, como a Larissa Pelúcio vai, que é super importante, demarcador, mas aquilo data um momento. O que a gente precisa hoje, fica o meu convite, a outras pessoas ingressarem nas graduações, nas pós-graduações. Por isso a importância da cota, né? E a cota não é para igualar conhecimento, porque é isso, nosso conhecimento já está dentro da universidade. É para igualar a possibilidade de adentrar. Ninguém sabe o que é você ficar dentro de uma escola, onde estão lá ensinando coisas do qual você é cobrada para você entrar no vestibular, e as pessoas estão querendo te matar, estão querendo... Você não vai no banheiro porque você não sabe qual banheiro usar. Então, quando a gente fala de cota, é para tentar trazer uma equidade desse processo pedagógico que não é igual para pessoas pretas e pessoas brancas. Que já começa lá atrás. Lá atrás. Que não é igual na escola quando a lista de chamada não era o meu nome. Entende? Eu não estava preocupada se estava entendendo a professora ou não, se a professora de matemática era boa. Eu estava lá antes. Então a cota ela é para isso, para essa reparação. Né? Uma reparação histórica. E para todos os corpos que são necessários, você falou muito bem, todos os corpos vulnerabilizados. Sim. Tem que muitos a gente ainda nem cita, né? A gente nem discute. Nem discute. Eu queria só aproveitar, assim, abrir uma aspas aqui agora, você falou de história, né, de pessoas que vieram. A gente não pode esquecer da Chica Manicongo, Cláudia Wander. Nós tivemos aqui na FSP pessoas trans que se formaram, são doutoras. Eu tive a oportunidade, não de conhecer, mas fui informado, que é a Clara, a Edu. Então, a gente precisa apontar essas pessoas, esses, não vou falar ela na medicina, Louise na medicina agora, então, que são as primeiras travestis formadas pela medicina da USP. Chica Manicongo, a gente fala assim, ela é a primeira travesti brasileira, mas a gente de novo vai demarcar, né? Primeira travesti brasileira dentro de registros portugueses, né? De corpos escravizados colonialistas, porque a cultura travesti também, como cultura travesti, ela não era demarcada na cultura indígena, mas ela era presente. Porque essa alteridade não era criada para ser dita trans, mas as corporeidades trans, os terceiros gêneros sempre estiveram aqui. Mas Chica é o primeiro registro que a gente vai ter, e é exatamente nesses registros de corpos escravizados que a gente vai perceber que se tratava de uma travesti. Toda a descrição que é feita sobre aquela corpa, né? E aí a gente teve, para quem não conhece e não pôde conhecer no carnaval agora, teve a Acadêmica Santa Tui que fez com muitas amigas, assim. Então, entender que essas corporeidades vieram, né? A gente tem, né, atualmente a Erika Hilton aí, que é uma corporeidade que traz essa realidade do passado e do... Vamos aproveitar e convidar a Erika Hilton para vir para cá, gente? Vamos! Aí eu ia achar uma honra. Erika Hilton, vem gravar com a gente no podcast da Saúde Pública. A gente vai ficar tão feliz que você
é incrível. Ela é incrível e eu acho que a USP precisa dessa corpo aqui dentro também, colaborando dessa forma. Eu acho que ela tem muita trajetória aí só crescendo. Desejo muito. E a gente tem que acreditar, sabe? Às vezes quando eu falo assim, Érica Hilton pra governadora, Érica Hilton pra presidente, as pessoas, seria um sonho. Uma realidade. Vamos produzir essa realidade. Isso chama fabulação. Os corpos precisam fabular, a gente precisa falar, produzir, porque até outro momento, isso aqui era impossível. Com certeza. Entendeu? A gente está sentada dentro de um estúdio na USP, na Faculdade de Saúde Pública, onde meu corpo era uma paciente, quando era visto como estudo, né? A gente já teve casos de... Essa minha amiga, que é uma mulher trans da medicina da USP, a Estela, falou já que entraram, quando ela, no começo da formação dela, entraram com uma travesti em sala de aula, soro positiva e não sei o quê. Ela era um objeto de estudo ali, assim, né? Muitas vezes tratado como aberrações. Essa palavra... E a pessoa a medicina ainda usa muito essa palavra aberração. Para condição. E eu... sabe, por favor. Por isso que a gente precisa realmente, adorei essa palavra, fabular. Vamos fabular os corpos e todos os corpos aqui dentro da USP. Isadora Ravena, trazendo conhecimentos de fabulação. Isadora Ravena, que é uma pesquisadora do Ceará, travesti, maravilhosa, artista, curadora, que é essa palavra também que muito me interessa quando a gente vai pensar aqui na saúde pública, saúde, né, curadoria. Esses conhecimentos, eles não... Eu vou falar 1000 vezes aqui, todo lugar que eu posso. Não é novidade o conhecimento, o intelecto trans dentro dos espaços acadêmicos. O que é novidade é que somos nós, pessoas trans, pessoas racializadas, que estamos falando desse conhecimento. Porque esse conhecimento é tertuliana, né? Para quem conhece tertuliana do funk, vai conhecer tertuliana do quebradão, né? Vai conhecer tertuliana doutora também, que está fazendo, pesquisando, escrevendo, né? Fazendo a sua tese de doutorado também na Faculdade do Ceará, também, se eu não me engano. Se não é, me perdoa, mas tertuliana, uma travesti e que pesquisa, teve... O maior bafafá dela, porque ela foi falar sobre o cu dentro da universidade, esse espectro. Gente, falar sobre o ânus foi um tema francês de quadros, e isso nunca foi reivindicado como violência. Então, a gente vai olhar, o que choca é nós existimos ali dentro, e não necessariamente ainda o que nós estamos produzindo como conhecimento, sabe? Eu acho, e agora você me corrige, eu queria a sua opinião sobre isso. Eu vejo a cultura, a gente vai falar um pouquinho de cultura travesti daqui a pouco, mas eu vejo a cultura que nós temos hoje, com vários reflexos colonialista, binário que nós temos, que coloca a população trans, a população travesti, numa caixinha. Num espaço que vocês não devem sair, que aqueles pertencem a você, que geralmente é um espaço de violência, um espaço de agressividade. E quando vocês ocupam outros espaços, quando essa população ocupa outros espaços, principalmente o espaço acadêmico, o espaço... A gente teve agora uma atriz maravilhosa que me fugiu o nome, mas que eu sigo ela, fofa, que fez Beleza Fatal. Que fez... Chiara... Chiara. Ela fazia... Mas incrível. Maravilhosa. E ocupando os espaços que geralmente até alguns anos atrás não ocupavam. Você acha que a cultura, você acha que essa parte da cultura também é responsável por essa marginalização e essa violência que esses corpos sofrem? Eu sou uma pessoa que pesquiso favela, trabalho dentro de favelas, já tive o prazer de trabalhar no IEA, que é o Instituto de Ensino Avançado aqui da USP. Eu fui convidada para pesquisar gênero e favela na São Remo. Dentro dos territórios de favela, esporte e cultura sempre foram instrumentos de ascensão social, vamos assim dizer, né? Quando a gente fala de questão trans, o esporte não é tão presente quanto é o esporte dentro do território de favelas para outros corpos, porque tem essa grande crise de corpos trans no esporte. Então, a cultura para corpos de territórios de favela, de territórios marginalizados e pessoas trans é quase que a única meio de ascensão, né, de possibilidade de reconhecimento e de ascensão profissional mesmo, né, através da dança, né, a gente tem grandes grupos, a gente tem Lia Rodrigues, a gente tem que leva artistas trans de favela
para o mundo inteiro, né? Quem não conhece o trabalho da Cia, da Lia Rodrigues, fizeram Encantados agora, um espetáculo lindo de dança, com corporeidades travestis, com corporeidades gordas, com corporeidades deficientes, com corporeidades racializadas de pessoas indígenas, de pessoas... Enfim, uma diversidade linda o coletivo de dança dela. E eu acho que a cultura, ela é... A cultura em si, que seja cultura de massa, ela é uma forma de hackear, de penetrar as brechas. Como diz J. Mombassa no Não Vão Nos Matar Agora, o mundo está muito em ruínas, né? A gente já está vivendo um pós... Só que entre essas ruínas, às vezes entre uma torre e outra aqui da colonização grega criada, a gente consegue passar numa frecha de brecha e conspirar, né? Eu acho que a palavra conspiração também ela me vem como prática de cultura, porque a gente vai produzindo esses mecanismos e que a gente consegue hoje, por exemplo, eu vivo de arte, né? Eu vivo como professora, eu dou aula, mas a arte é o que fez eu entender qual travestilidade eu quero estar, porque quando você fala dessa caixinha, né, ser trans, poxa, tem um milhão de mundos trans, né, brasileiros ainda, não tô nem falando de... Igual tem 1 milhão de possibilidades de mulheres cis brasileiras, né, de classe, de raça, de recorte. Então, ser travesti não me faz especial em muita coisa, na verdade. Entende? Eu acho que é uma condição. A cultura, eu acho que transforma essa minha lógica, essa lógica colocada muitas vezes que não é uma escolha da prostituição. Hoje no Brasil, 93% das pessoas trans já passaram pela prostituição em algum momento. Eu diria, não academicamente falando, eu digo isso no meu solo, 100% das pessoas trans já passaram por prostituição algum momento da sua vida, de alguma forma de prostituição, de alguma forma de necessária de sorrir mais bonito para poder ser melhor atendida. Talvez todas as mulheres em algum espectro se passam por essa... E eu acho que a cultura é uma forma de parar essa lógica, sabe? É o único momento que eu ouço alguém querendo saber sobre o que eu penso, e não só o que eu sou visualmente, né? O que essa corpa sexualizada é. Então a cultura, de uma forma geral, ela é um mecanismo de abrir essas caixas, né? E da gente poder falar do que a gente sabe fazer, né? Não só do que a gente é também, né? Não interessa. Vamos falar agora um pouquinho de cultura travesti? Conta pra gente o que é uma cultura travesti e fala também da Coletiva Profanas. Coletiva Profanas. Então, a cultura como um campo de hackeamento de instrumento, pronto, é o que a gente entendeu até agora e que eu entro como instrumento. A travestilidade, antes de tudo, ela é uma vivência de rua, a gente vai falar de pista. Então, dentro da cultura travesti, a gente vai ver ela se produzindo, por exemplo, o pajubá. O pajubá hoje é um elemento que eu pesquiso muito, ele mistura como dialeto, se diz dialeto, mas por que não dizer dentro do campo da linguagem, uma possibilidade de idioma, né? Ele mistura o iorubá, ele mistura... O iorubá, para quem não sabe, é um idioma, né, também africano e de África, que vem com a diáspora. Ele mistura gírias de rua, né, ele mistura português, ele mistura... Então, o pajubá, por exemplo, é uma manifestação cultural da cultura travesti que resume o que é isso, que é esse espaço de, antes de tudo... O pajubá existe para elas conversarem sem as pessoas entenderem o que a gente está conversando. Então eu vou falar, ó o Alibã. Então, o Alibã não vai saber que ele mas tô falando, a polícia tá vindo. Então, perceba, a cultura travesti, ela começa primeiro como estratégia de hackear, de produzir um tipo de conhecimento que já é de margem. De princípio, né? Quando perguntam, mulher trans ou travesti, né? A cultura travesti é isso, é demarcar a margem. Então, eu vou demarcar hoje em dia, hoje eu não converso em pajubá porque vão me matar na rua, mas não é necessariamente a mim que vão matar, né? Também, 76% das mulheres trans que foram assassinadas ano passado eram mulheres pretas. Então, não é só sobre travestilidade,
é sobre racismo. Não tem como eu dizer 76% das mulheres que foram assassinadas eram mulheres pretas. Pô, quem estão sendo assassinadas são as mulheres trans pretas, né? Com certeza. Então a cultura travesti, a primeira camada dela, ela é um demarcador. Ela se interessa a marcar a marginalidade, porque ela foi construída a partir da margem, né? Mas ela também é um espectro de valorização. Por exemplo, quando a gente vai ver a cultura da bol, né? A cultura que é uma cultura travesti. Isso é da população travesti preta, a bol. Não é de outro espaço. Não devemos esquecer quem são as antecessoras. Quem criou Márcia Pantera, que criou o Bate-Cabelo, entendeu? Querida. Tipo, Jogando futebol na Blue Space no final dos anos 90, as drag, né? Isso. Esse momento, a gente viu isso acontecendo agora. Isso é a cultura travesti também. Ela, ao mesmo tempo que demarca marginalidade, ela demarca poder, beleza, entende? Autovalorização, comunidade. E aí vem também muito da vivência preta, da vivência de religião, de candomblé, porque a cultura travesti, ela tem essa coisa de família, de demarcar bando, de demarcar esse poder que é coletivo. Então, nesse sentido, a gente vai ver aí grupos de teatro, grupos de dança, próprias cantoras mesmo, quando você vai ver elas estão na questão da marginalidade, do empoderamento e do bando, do coletivo, da força, né? Então, nesse sentido, o trabalho que a gente faz da Coletiva Profanas, que é uma coletiva exclusivamente formada por pessoas trans, pessoas não binárias, homens trans, e quando a gente faz parcerias exclusivamente só com pessoas LGBTs, a gente produz espetáculos onde não é o tema, né, a cultura trans como tema, mas a prática, a metodologia de criação a partir da ideia de transgeneridade, né? Porque se o gênero, eu no mestrado pesquisei muito a ideia de gênero na sexualidade e gênero nas artes, né? Qual que é a diferença do teatro para dança, né? Qual o cognitivo que a gente se altera? É a palavra? Teatro tem que falar, dança não pode falar, né? Se você for perguntar para um país oriental, não tem. O teatro é dança-teatro. O kabuki, dança-teatro, né? Bale, dança-teatro. Nas práticas matrizes africanas, dança-teatro. Aí o Ocidente separa, porque separa corpo, intelecto. A mesma coisa acontece na separação de gênero e sexualidade. É uma categorização colonizadora. É uma categorização que busca demarcar coisas que não são necessariamente reais. O teatro é uma ficção. Entende? O teatro é colonizador e branco. Na verdade, se você pensar em sua premissa, a travestilidade deveria querer acabar com o teatro. É que a gente rouba ele para mim, vou ser corruptiva e vou associar a outras demandas, como saúde, como, né? Mas a Coletiva Profanas, ela parte da ideia de teatro, muito teatro performativo, teatro autobiográfico, a ideia de dispositivos cênicos. Então, o teatro, para mim, ele não é só um momento onde vocês vêm contemplar o que mas ele é como se fosse um dispositivo. Eu vou acionar um dispositivo, um instrumento aqui, e ele só acontece quando o público chega. Então, a Coletiva Profanas tenta entender esse movimento de dispositivo, né? A substância como dispositivo, o tempo como dispositivo, o encontro como dispositivo. Então, se produz teatro dentro do sentido de formato, a partir dessa ideia trans também, de cultura trans, dentro da demarcação teatro. Porque para mim não seria necessariamente cultura trans, eu só ia lá fazer um espetáculo sobre a história de pessoas trans. Entende o que eu digo? Porque o poder, ele não é só no tema, ele é no formato, né? O formato, ele é cisgênero, o formato, ele é demarcador, ele tem uma norma. Tem limites muito bem definidos. Entendeu? Você vai no teatro, quem nunca vai no teatro não sabe. Aí toca um sinal, aí toca 2, aí toca 3, aí eu bato palma, aí eu sento, agora não pode falar, agora pode... Tem uma performatividade. E se, de repente, eu acender a luz no meio do teatro na plateia? É isso que eu chamo de dispositivo. E se... Porque o teatro, ele já foi um local de pensar,
de fazer a gente... E hoje a gente vai para apreciar, ficar naquela coisa É mais estático. passiva. A participação, mesmo que ela é psico, ela é importante. Eu tenho que estar participativa, Sim. né? Claire Bishop, que é uma pesquisadora que fala sobre a participação e não a interação. Não é sobre interatividade. Eu quero público participativo, aí fica lá, pega o público, joga a bolinha, joga... Isso é interatividade, é uma outra coisa. Participação é mesmo eu sentada na cadeira, eu fazer o público, sabe? Tipo, fazer essas sinapses, chegar numa experiência. Bacana. E como... Agora eu vou te perguntar Fala pra gente, pro público geral. Como que a gente pode ajudar a disseminar, produzir, reproduzir a cultura travesti? Antes de tudo, se você tem poder de contratação, contratar pessoas da cultura trans, contratar livros, comprar livros, buscar conhecimento feito por pessoas trans. Toda vez que você pega uma coisa que é sobre pessoas trans, busca ver se de fato tem editor trans, tem escritor, tem o ilustrador, tem... Uma galera conhece a Laerte, não sabe que a Laerte transicionou. Então, acionar a cultura trans, para mim, é você buscar por si só esse conhecimento. Se você pode contratar, convidar, que nem você convidou aqui, essa curadoria, isso é uma forma de apoiar. Não é um favor, é um apoio, né? De consumir a cultura trans, né? E não só tipo assim, eu vou consumir a cultura trans, aí eu vou assistir A Garota Dinamarquesa. Pô, nem tem pessoas trans naquele filme, gente, maravilhoso. Porque a gente é o país que mais consome pornografia travesti, exatamente, né? Esse local, porque, não tem interesse, ninguém... É o país que mais consome pornografia travesti. Posso dividir uma coisa com você? Eu trabalhava numa videolocadora no começo dos anos 2000, lá em Osasco. A Vídeo Expresso era uma das maiores locadoras de Osasco. Tinha todos os filmes de artes, mas a gente tinha uma salinha incrível. Agradeço, Kimi, Milton. Muito obrigado pela oportunidade, foi incrível. E tinha uma salinha de pornô. Era muito engraçado, que ia a família inteira alocar filme na sexta-feira. Só que o pai, ele ia antes, aí ele locava o filme de travesti, ele levantava o porta-mala e colocava junto com o Step o filme. Olha! Quente! Sabe aquela fita quente, toda deformada? E aí ele ia devolver na segunda com os filmes 24 horas, 48 horas, que a família não ia junto. Mas aí ele... Colocava um outro registro pra ninguém ver. E era muito engraçado que eles chegavam de lado no final do balcão entregando a fita do travesti, assim. E naquela época, com todo... Né, eu vou falar alguma coisa aqui, por favor, se eu tiver, foi muito... Mas a travesti com aquele pau enorme, sabe? Aquela coisa linda de ver. É isso. Aí ele pegava sempre aquela com o maior pau. Claro. Essa relação também, assim, eu acho que nenhum problema, por exemplo, a gente associar pau a uma mulher, um pau de travesti. Um homem de buceta. Maravilhoso! É sobre isso, essa associação. O que eu acho que o problema é a gente fazer esse link porque a gente acha isso menos mulher. Então, por exemplo, tirem da cabeça que homens que buscam travestis escondidos da mulher são gays. Não. Eles podem estar buscando um pau, sim. Eles podem estar buscando, talvez, uma relação passiva, porque é uma imagem. Mas isso não faz... Porque se eles fossem gays, eles iam trair a mulher deles com homens, como acontece. Então é muito... Tipo assim, hoje em dia, quem busca travesti quer uma travesti, quer uma mulher de pênis. Toda a sexualização que tem em torno disso, mas ele não deixa de ser heterossexual, né? Ele não deixa de ser heterossexual se ele dá pra esposa dele. Eu acho que a gente também precisa de desassociar essas práticas, porque na prática, na verdade, né, já está desassociada, principalmente no mundo masculino. Os homens, eles sabem muito bem o que eles querem, eles vão atrás, eles falam outras coisas, mas eles, né, tanto que a gente fala na saúde, HH, né, homem que faz... Quando eu descobri isso, eu falei... É a maior... Mas é porque é uma verdade. Sim. Tem que determinar isso, porque essas pessoas, elas não são gays, elas não... Mas elas elas têm esse hábito. Sexo com homens. Com homens. E aí a gente percebe que não tem isso no campo da mulher, né? Não. Não tem né? Mulher faz sexo com mulher, ou... não tem, porque a gente ainda tem
A conhecimento. binaridade do seu órgão sexual. Exatamente, é muito, muito louco isso, né? Mas tamo aí. E mulheres de pau é lindo, homem de buceta é maravilhoso. Não é esse o problema. Sim, mas eu né? te cortei da como a gente consome, como a gente pode. Vamos voltar, porque senão a gente fica aqui Consumir falando. Não, ó, é ler os livros. Não adianta falar assim, hoje todo campo há algumas, poucas, mas há pessoas trans. E outra coisa, vou estudar gênero e travestilidade e transgeneridade. Não estude só travestis. Uhum, Busquem homens trans. uhum, Busquem pessoas não binárias. Busquem aquilo do qual a gente é diferente. A gente precisa aprender a conversar entre diferentes, né? A gente viveu um ápice aí de uma briga polar, né? Sobre questões políticas, que eu mesmo tive muita dificuldade de conversar com algumas pessoas. Mas isso é um erro nosso. A gente precisa conversar entre diferentes. uhum. Então, vá olhar sobre pessoas não binárias, que é um local que a gente quase não vê, não fala. A gente vai falar da presença trans, sempre presenças binárias. Uhum. Então, eu diria isso. Vá consumir, vá conhecer a Coletiva Profanas, né? Tem o Instagram da Coletiva Profanas, @Coletiva Profanas. A gente tá no mercado, a gente já fez quase todos os estados brasileiros. A gente foi até para o norte, no Pará, uma única vez, mas a gente já fez todas as regiões do Brasil. A gente já foi para a Europa, a gente fez uma circulação que foi incrível. A gente passou 4 meses, a gente fez Alemanha, Norte, Sul, Centro, Berlim, Hamburgo, Cologne, Munique, Amsterdã, depois foi para Holanda, né? Amsterdã, a gente fez Bélgica, Bruxelas. Então, não dá para falar que não tem, por exemplo, tem muitos coletivos trans. Vá nos conhecer, vá assistir. Não tem. É gratuito, muitos dos nossos espetáculos são financiados. Então, se mover, sabe? É buscar, de fato, conhecimentos e em todos os campos. No campo da antropologia, no campo da saúde pública, no campo da medicina, no campo da arquitetura. Há possibilidades. Não deixe só seu conhecimento buscar pessoas trans quando o assunto for gênero. Uhum. Entende? Sim. Buscar com pessoas trans falando de receita. Falando de... Aí você vai naturalizar. Quando você tem essas pessoas no seu dia a dia, em qualquer demanda, né? Vá buscar... eu vou buscar um profissional de manutenção de tal... Será que tem uma pessoa trans fazendo isso? Uhum. Porque se tem, com certeza ela é muito menos contratada do que uma outra pessoa. E aí, se você realmente, por exemplo, a gente está falando de cotas trans, a gente não entende, e a gente, ao mesmo tempo que não entende a cota trans, a gente não busca contratar pessoas trans, a gente está mostrando por que tem que existir esse acesso, né? Porque não é igual. Qualquer área que a pessoa trans quiser se interessar, ela vai ter muito mais dificuldade de ingressar no mercado do que... E permanecer. Ingresso e permanência, né? Sim, com Ingresso e certeza. permanência. Morgana, você falou do coletivo, da coletiva As Profanas, não é As Profanas, coletiva. A coletiva é uma e as profanas são várias. São várias. Coletiva profana. E eu sei que você tem um projeto, são vários projetos, mas você está com um projeto super bacana aqui dentro da Faculdade de Saúde Pública, com o seu companheiro, o Max, meu colega de classe aqui, Max, você é incrível. Sempre é importante, sempre falo para ele, mas fala aqui de novo. Sim. Conta pra gente desse projeto. Eu tive a honra de ter sido convidada pelo Max Juan, que ele faz saúde pública aqui na USP. Além de ser meu companheiro, não é por isso. Ele abriu uma PUB, né, aqui dentro, que é um grupo de extensão onde está pesquisando desde novembro do ano passado, novembro de 2024. Ele começou a trazer essa intersecção entre saúde e teatro. Eu já me relaciono com práticas de saúde, principalmente o BMC, que é o Body Mind Center, que é uma prática de associação entre toque, materialização e movimento, que é uma prática norte-americana que serve muito para a saúde, Animal Roll e alguns movimentos bem da ideia de cura dentro da saúde. E aí ele me convida para trazer essas práticas. Então elas estão acontecendo quinzenais aqui no departamento, sempre no período da noite, aberto para todo mundo. Elas ainda vão acontecer até agosto.
setembro, se eu não me engano. Então venham, mesmo quem não participou, ela é individual, assim, você pode ir naquele dia e não precisa ter ido em outros, e todo dia tem um núcleo ali que começa e termina naquele encontro mesmo. Então são aulas de teatro, vamos dizer assim, a priori, mas sempre com pessoas que não são atores, não são do teatro. Então é para alunos da enfermagem, da nutrição, da saúde pública, mas não com o intuito de fazer uma peça, mas de praticar teatro refletido como saúde, né? Eu sempre falo isso. Quando eu tava fazendo outro dia, eles falaram, isso seria legal num hospital, numa coisa. Eu falei, mas e na aula de vocês? Sei que a gente fez uma massagem nas mãos, assim, para começar. Eu falei, será que essas práticas, elas não cabem, por exemplo, dentro da aula, no cotidiano? Não é só para quando você for gestor de um... E aqui dentro? Sim. Dentro da faculdade de saúde. Então, as aulas estão sendo voltadas para esses campos. Por exemplo, a última aula a gente trabalhou pés e mãos, foi muito legal. Então eu convido você aí de novo. Eu já fui. Ele já foi. Foi muito interessante aquele momento. Só que agora a gente está praticando, fazendo, assim. Então fica o convite aí para as pessoas virem. A priori estamos eu e o Max, nessa intersecção aí de teatro e saúde, mas todo mundo está sempre junto, colaborando também, não é uma coisa como se fosse um núcleo, né? Um grupo de pesquisa. Sim, assim. pela professora Laura Faulkner, que é uma professora incrível aqui da FSP. Então, obrigado sempre por tudo, professora Laura. Parabéns também por essa iniciativa, junto com o Max. E aí eu descobri que eu tô sendo a primeira docente, né, nesse sentido, apesar de ser extensão, trans da Faculdade de Saúde Pública. Então a gente está trazendo esse, claro que não é dentro do curso, claro que não é, né? Mas esses convites que sempre vêm dentro das aulas, então, né, outras pessoas, o Marcos sempre fala, né, tem que trazer mais pessoas trans, e aí a gente está com esse grupo de extensão, e que isso se propague, que mais pessoas venham, né? Que a Faculdade de Saúde Pública aí convide mais, e dentro das aulas também, né? Que querendo ou não, extensão ainda está na margem, né? Com certeza. Então que a gente traga isso para dentro da grade. Ana, eu tenho que encerrar. Não acredito! Nem Achei que a gente tava na metade não ainda. Olha! A gente não tem que encerrar, a gente tá aqui conversando. O Adolfo tem que almoçar daqui a pouco. A mídia não é pelo Adolfo, né? O Adolfo querido. Imagina, maravilhoso. O Adolfo sempre querido, que cuida da gente, faz toda a edição. Sério, a gente sempre agradece ele. Porque é um profissional excepcional. Então, obrigado, Adolfo. E quem tá no backstage, a gente sempre fala isso. Lá na coletiva, muitas travestis estão no centro da cena e tem um monte de boys trans no backstage, né? Um pouco tem a ver com personalidade. Mas eu falo, nunca esqueçam das pessoas do backstage, porque isso aqui não é só formado por aqui. Eu queria só fazer um adendo, se você me permite, curtinho, só para falar do assunto de saúde, que me interessa muito pensar a ideia de cura, e não da cura da doença, da ideia de cura, de curadoria, de cuidado, etimologicamente vem do mesmo local. E agradecer por esse cuidado, essa curadoria que você fez aqui, quando você me convida, quando você seleciona essas perguntas, quando você escolhe assistir o nosso podcast, né, nosso, porque eu já tô... Já é nosso. Mas essa curadoria, eu acho que essa é a maior prática de arte e saúde que a gente pode pensar. E curadoria, como cura, Castiel Vitorino, né, uma capixaba que fala sobre arte e cura, uma travesti. Recomendo muito conhecer os trabalhos dela, que também a gente pesquisa um pouco nessa extensão. Então, eu agradeço esse processo de cura que está acontecendo quando eu habito esse espaço, sabe? Esse espaço de conspiração. A cura é nossa. Da gente entrar. A cura é nossa, ela é coletiva. Ela é desde do segurança que eu perguntei pra ele, onde é o estúdio? Ele, olha... É difícil, mas é fácil. Mas não é lá onde você ia, não. Eu falei, onde eu ia? Ele falou, eu conheço você. Então, o segurança já sabe que eu vim aqui por outra coisa, agora eu tô vindo aqui. Isso é um processo de cura. Ele já naturalizou essa travesti vindo aqui ser uma docente, né? Então, essa curadoria muito me interessa, assim, e trazer as nossas aí nessa cultura travesti. Castiel Vitorino também renomada aqui junto com a gente. Isadora Ravena e com outras travestis que a gente... conspira e fabula juntas. Boa. Eu tenho uma pergunta que eu faço para todas as pessoas que passam por aqui. E eu falo que a gente fala de memória, porque esse é o podcast do Centro de Memória, memórias que falam. Então a gente precisa falar a importância um pouquinho da memória. Com toda a nossa conversa a gente coloca a importância da memória. Mas eu queria saber qual que é a importância da memória para você, não somente no mundo acadêmico, mas para a sociedade e para o Brasil. Por que a gente tem que discutir a memória?
Memória é uma forma de, no presente, falar do passado para trazer futuro, sabe? Memória é fabulação, porque sem memória a gente fica mais alienados, né? A memória é como se fosse uma solução aquosa que a gente coloca nessa cabeça, que é uma cabeça que está sempre fervendo, né? Aí ela dá uma assentada. A memória faz eu olhar onde eu estou, da onde eu vim, para onde eu vou. Então, um território sem memória, uma casa sem memória, uma pessoa sem memória, ela é uma pessoa vulnerável. Então, se a gente não quer ser uma nação vulnerável, que a gente tenha memória. Não acho que memória nunca é demais, né? Nunca não há enciclopédia que seja o bastante, né? Há sempre cartografias novas a ser feitas. Então, eu digo, se você não quer estar sendo alienado, tenha memórias, né? Vamos lembrar que a gente está lutando agora pelas cotas trans. Exatamente. Que são extremamente necessárias. Não vamos esquecer disso, gente. Cotas para a população também, trans. né, nos direitos que teve agora com as crianças trans, né, Sim. com o uso de hormônios e bloqueadores, para quem não conhece, também é uma pauta complexa aqui. Conselho de psicologia, de CFM, né? Exatamente. Então, não ter memória do que já foi permite com que, por exemplo, apagamentos como esse aconteçam e daqui a pouco isso seja naturalizado, né? Então, sem memória, com memória a gente já passa por isso. Já passa. Imagina se a gente não tiver memória, né? E que memória agora e tecnologia, porque com o avanço da tecnologia a gente também precisa haver o avanço da memória. Morgana, se as pessoas quiserem entrar em contato, tem Instagram? Conta pra gente um pouquinho. Meu Instagram é Morgana Olivia Manfrim. Lá tem um trabalho, eu tenho um Instagram que na verdade é sempre profissional, intersecciona algumas coisas pessoais, mas mesmo meu Instagram pessoal, ele é para vínculo profissional, ele é aberto, então para contratar oficinas, letramento, a gente vê um trabalho agora que a USP também me ajudou para escrever me ajudou não, eu me ajudei, na verdade. A gente foi chamada para escrever a Comissão dos Direitos Humanos da ECA. Então, eu participei dessa escrita da comissão para poder como escrever o estatuto. Então, esse letramento, eu também faço esse tipo de trabalho. De lá, a gente fez um letramento, eu dei aula na SCP Escola de Teatro, a gente fez um letramento com os professores, porque é normal que as pessoas não saibam. A gente está aqui para destacar coisas, né? Todo mundo debate o banheiro, qual banheiro vou entrar, mas dentro do ônibus, todo mundo vai lá, pega o seu banheiro, pega o seu banquinho dentro de casa, ninguém pergunta qual é o banheiro masculino e feminino. Ou seja, às vezes o letramento ele é só tirar um pouco o que já tá na cara, né? Ninguém fica achando que é menos homem ou mais mulher por isso. Mas, então, meu tipo de trabalho nesse campo acadêmico, pedagógico, tá aí. Tem também na biblioteca da USP, tem textos meus publicados, na revista da Sala Preta, tá aí saindo artigo novo aí. Então, quer dizer conhecer. E Coletiva Profanas, também tem o site da Coletiva, que é www.coletivaprofanas.com.br. Não tem br.com. E lá tem um material mais aberto, profissional, artístico, para contratar também o trabalho da Coletiva. É lá conhecer, que a gente tem ali, a gente acabou de voltar, acabou assim 6 meses, 1 ano da Europa aí, tem um material lindo produzido lá. No YouTube, a gente tem teasers no YouTube, nosso longa-metragem também tá no YouTube. Então, na internet aí tem muita coisa para conhecer o trabalho. Ah, que bom. Então não deixem de conhecer, gente, esse trabalho magnífico da Morgana. Venha falar com a gente. Venha. Porque eu vejo muitas vezes as pessoas, quando eu converso com elas, eu já te conheço. Venham trocar, a gente tá... isso, é acessível, não entender o que a gente tá falando. Eu acho que eu, né? Venha falar, venha trocar, venha assistir os materiais, os vídeos aí, tem aulas, tem muita coisa legal aí. E eu gosto de quando eu ouço os retornos, né? Outro dia eu recebi perguntas de uma menina lá de Salvador que, eu te conheço quando você estudou. Eu falei, nossa, por favor. Ela leu perguntando. Isso pra gente é o que a gente tá aqui, né? Sim. A gente tá aqui conversando, a gente quer que assistam, a gente quer que entendam, que não entendam. Né? Um bom impacto. Uma comunicação é o caminho, né? Sim. Não tô aqui toda decotada à toa, menina. Belíssima. Pra Eu quem não tá vendo, tá decote. aí, ó, venha ver. Eu adorava Clica aí no decote, gente, mas eu não uso mais agora, depois que eu casei, vou voltar. Vai voltar, fala, você tá louco, marido, vou botar meus decotes. Gente, eu queria agradecer novamente a Morgana. Obrigado. Queria agradecer o Adolfo. Queria agradecer a Alessandra, que faz parte do Centro de Memória.
a professora Cris Marques, que cuida do Centro de Memória. Eu queria também agradecer ao Programa Único de Bolsas, a PUB, que a gente já falou que sem ele a gente não poderia fazer esse programa. Agradecer toda a FSP, que abre espaço, apesar de vários problemas, tá? Ó, diretor, não tô falando que tá incrível. Tem vários problemas, mas ainda assim abre muitas portas, abre muitos espaços. E eu convido, como todo episódio, eu convido você, ocupem os espaços públicos, venham conhecer as faculdades, as escolas da USP, as faculdades da Unicamp, Unifesp, porque é para você. Tudo que você quiser é seu. Você, né, não vou falar que é aquela coisa, ai, corra atrás, poder da coisa. Não, não é nada disso. Articule. Mas você tem sim o direito de estar e ocupar o espaço que você desejar, não é? Sobre isso, exatamente. Então, obrigado a todos vocês que nos acompanharam, que nos acompanham. Curta, comente, compartilhe. A gente precisa que você compartilhe, jogue essa informação para o universo. Leve para outras universo. pessoas trans também, porque às vezes o conhecimento chegou a você. Acho que ter uma outra pessoa trans falando com certeza estimula pessoas aí. Você que tem algum amigo trans, manda esse vídeo aí pra gente conversar. Vamos ver. Ai, quanta besteira essa mulher falou. Comenta aí. Ai, quanta besteira. Vamos lá, vamos debater, porque eu acho que é assim. É desse começa. Normal que começa. A construção. Deixa o convite. Volta. Tamo aí, FSP me convida pra mim. Vamos vir pra cá, vamos vir pra onde for, vamos elaborar esse conhecimento. Pra mim é uma honra, e eu como doutoranda da USP, eu também como bolsista CAPES, eu também tenho, é meu dever também estar aqui nesse espaço de compartilhamento. Não é toda pessoa trans que tá fazendo letramento, não. Às vezes a gente pega a pessoa lá no restaurante, ai, que quer travesti, mulher trans. Mas eu estou aqui para isso, então agradeço e quero voltar, sim. Vamos voltar mais. Gente, obrigado, até a próxima! Beijo, obrigado! Tudo!